rio chamado Ouro Negro, que saiu das margens dos rios da Amazônia para conquistar cardápios na Europa, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Quando os benefícios nutricionais do açaí ganharam destaque no fim dos anos 1990, o fruto deixou de ser apenas um alimento tradicional da região norte para se transformar em um fenômeno global. Em pouco mais de 2 décadas, as exportações de derivados do açaí saltaram de menos de 1 tonelada para mais de 60 mil toneladas. Mas o açaí raiz, digamos, consumido tradicionalmente na região amazônica, tem pouco a ver com as tigelas recheadas de coberturas doces e calóricas que se popularizaram por outras regiões do Brasil, pelo exterior e ganharam fama nas redes sociais. Por trás de cada colherada, existe uma história que vai além da tendência alimentar. Uma cadeia produtiva que movimenta bilhões de reais, gera renda para agricultores familiares e ribeirinhos e que, ao mesmo tempo, depende da preservação da floresta amazônica. O sucesso internacional do fruto também trouxe novos desafios. Se, por um lado, abriu mercados e criou oportunidades para quem vive da produção, por outro, passou a influenciar o preço de um alimento que faz parte do cotidiano e da cultura alimentar da população local. Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW em Bonn, na Alemanha, e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou Fernanda Zolini, falando de Bonn, na Alemanha. No episódio de hoje, eu converso com o repórter da DW, o paraense Thiago Mello, que mora há 10 anos na Alemanha. A polpa do açaí faz parte da alimentação dos povos amazônicos há séculos. Registros históricos mostram que, por volta de 1850, o naturalista e explorador inglês Alfred Russel Wallace passou pela região e descreveu com admiração a importância do fruto na dieta das populações locais. Ele escreveu assim, abre aspas, "Esta espécie é muito abundante nas proximidades de Belém e até mesmo na própria cidade. Cresce em várzeas inundadas durante as cheias. Uma bebida muito apreciada é feita a partir do fruto maduro e vendida diariamente nas ruas de Belém. É geralmente tomado com farinha, o substituto do pão preparado a partir da raiz de mandioca, e com ou sem açúcar, de acordo com o gosto do consumidor." Fecha aspas. Agora a gente corta para 2026. Tigelas de açaí transbordando coberturas e ingredientes como leite condensado, pistache, leite em pó, chocolate. Thiago, a gente que mora fora do Brasil sente muita falta da comida brasileira, até mesmo aquelas que a gente nem comia com tanta frequência no Brasil, mas acho que é um pouco uma forma de se sentir mais próximo do nosso país, matar saudade. Bom, como paraense, você já se arriscou a comer açaí aqui na Alemanha para se sentir um pouco mais próximo do Pará? Eu já experimentei, eu moro há 10 anos aqui na Alemanha, mas fora do Brasil eu já moro desde 2012. Nesse tempo todo eu provei apenas 2 únicas vezes e aqui na Alemanha. Uma vez foi do supermercado, puramente curiosidade, saber se realmente tem a ver o sabor, né? E era uma espécie assim de cubos de açaí congelado, da polpa congelada, para bater com vitamina, smoothie e tal, coisa que o paraense não faz, né? E então eu comprei para provar. E logo de cara percebi que não tem nada a ver o gosto, assim, não me lembrou, não me remeteu o gosto do açaí, né? Lembrava mais, assim, um sabor de guaraná, não sei se acho que tinha alguma coisa misturada já, mas não me lembrou mesmo. E a outra vez foi justamente apurando essa pauta, né, da questão do açaí, dessa fama do açaí agora aqui, né, na Alemanha. Eu provei, sim, o açaí e devo confessar que lembrou bastante. Veio um gostinho, que aquela coisa assim, tá, passando muita necessidade, assim, de açaí aqui, dá pra comer e, eventualmente, lembrar e matar um pouco a saudade. Pra mim, como paraense, é um sorvete, não é o açaí, assim. O açaí é pop, né? Eu fiquei assustado com o movimento do lugar. E não parava. Muitos adolescentes, muito jovens, e isso também me surpreendeu bastante. Conseguia conversar com 2 brasileiras lá e elas falaram que
para elas lembra muito o açaí que elas consumiam no Brasil. Era uma paulista e uma mineira. Uma até falou que tinha vontade de provar o açaí, digamos, entre aspas, de verdade, o açaí lá da Amazônia, do Pará, para saber mesmo como que é o sabor autêntico, assim, do açaí, né? Sem mistura nenhuma. Adiantei para ela, falei, olha, é bem diferente. O açaí que a gente consome no Pará é a fruta e a água batida. Muita gente que eu ouço, que não é da região e prova, acha ele com um gosto terroso, assim. Primeiro que não é adoçado, a não sei que você adoce, claro, mas se você tomar ele puro, é outro sabor. Como você vê esse hype do produto, que não é algo novo, mas de uns anos para cá tem ficado mais evidente, talvez muito por causa das redes sociais? Durante a pesquisa, né, para a apuração da pauta, eu vi que, e na verdade até me surpreendi com essa informação, que a Alemanha é um dos maiores consumidores de açaí da Europa, devido também a essa, digamos assim, a esse interesse dos alemães em querer consumir superalimentos e em buscar uma alimentação mais saudável. Aqui na cidade onde a gente, né, onde eu moro, em Bonn, eu não via, assim, não tinha. Realmente comecei a ver de um tempo para cá, talvez de uns 2 anos para cá, comecei a ver, assim, cafés vendendo o açaí bowl, né, tipo a tigela de açaí, mas essas tigelas, assim, cheias de fruta, granola, não sei o que para mim realmente não conecta com a minha memória afetiva, né. De um ano para cá, eu comecei a ver esses pontos específicos, assim, de açaí mesmo, né, que vendem o açaí como também é consumido em muitos estados do Brasil, com leite condensado, leite em pó e frutas e paçoca, enfim. Para mim, como paraense, causa um pouco essa estranheza, assim, o valor nutricional do açaí, super rico em antioxidantes, ferro e outros elementos, proteína, mas ao mesmo tempo enche de coisa doce, sempre me causou estranheza, mesmo no Brasil. E aqui, pelo que eu tô vendo, muitos locais estão reproduzindo essa mesma forma de consumir o açaí, que também para mim não conecta com a minha memória afetiva, né, de paraense. Qual é a memória afetiva que você tem do açaí? É muito nítido, assim, na minha cabeça, desde pequeno, desde criança mesmo, tomando açaí. Na minha família, quase uma sobremesa, né, então a gente almoçava e depois tomava o açaí. E eu costumo adoçar o açaí. Muitos paraenses não adoçam, né, mas tem também outros que adoçam. E grande parte também dos paraenses, na verdade, não comem como uma sobremesa depois do almoço, mas sim junto com o almoço, né? Com alguma coisa salgada, um camarão, um peixe, ou às vezes até carne seca, né? Ou charque, né? No caso lá, junto com o açaí. Da minha adolescência para a fase adulta, eu comecei já às vezes tomar o açaí como ter uma refeição mesmo, como um almoço, né? No caso. Mas eu não com a comida em si, assim, misturada. Tipo assim, um arroz, feijão, uma carne e o açaí junto, tudo ao mesmo comendo tudo ao mesmo tempo, mas eu comia tipo uma proteína com peixe ou charque ou camarão com açaí, também adoçado, e aí é uma curiosidade, né, porque tipo eu tô comendo misturando o salgado com o açúcar, mas muita gente come assim também. O estado do Pará é responsável por cerca de 90% da produção brasileira de açaí. O percurso da fruta tem início na colheita dos cachos diretamente das palmeiras, geralmente por trabalhadores que escalam os açaizeiros. Depois da higienização e extração da polpa, a polpa é resfriada ou congelada e segue para distribuição. A velocidade é essencial nessa cadeia, o açaí é extremamente perecível e começa a perder qualidade poucas horas após a colheita. A polpa de açaí então é comercializada ou convertida em outros produtos, como sorbet, polpa em pó, óleos. Parte abastece o mercado brasileiro. Em 2024, a cadeia de produção do açaí movimentou quase 9 bilhões de reais no Brasil. Outra parte percorre milhares de quilômetros até chegar a outros países. O mercado europeu desse fruto amazônico já vale quase 500 milhões de dólares. A expectativa é que esse valor ultrapasse $1 bilhão até 2034, com a crescente busca por alimentos saudáveis. E aí a gente entra no assunto que te motivou a começar essa pauta, né, Thiago? Que é o impacto socioambiental dessa alta demanda pelo açaí. Eu fiquei bastante, assim, encucado, né, preocupado até porque aqui na Alemanha, já tinha visto em outros lugares, claro, mas aqui comecei a ver que na Alemanha esse movimento cada vez mais comum de ver o açaí sendo vendido em muitos lugares. Eu fiquei, gente, qual que é o impacto que isso vai ter, né? Porque, claro, não é uma coisa que começou agora, né, a exportação já vem de muitos anos e com as entrevistas que eu fui, né, fazer, entrevistei o professor Hervé Roger, da Universidade Federal do Pará, né, e também a Denise Acosta, que é a presidente do Sindifrutas, lá do Pará, Sindicato de Produtores de Polpas de Fruta do Pará. Os dois tiveram, assim, e trouxeram uma perspectiva bem clara, né, o professor, claro, com uma perspectiva mais acadêmica, e, aliás, ele também é responsável por
fazer os primeiros estudos, identificar as propriedades nutritivas do açaí, né, as propriedades antioxidantes, enfim, todas as propriedades que a gente conhece hoje do açaí, foi ele que realmente descobriu, né, com as pesquisas dele no início dos anos 90. Então ele está por trás assim, de muita coisa assim, lá no Pará, em termos do estudo e da produção do açaí, né, acompanha também produtores e tal, e ela com uma perspectiva mais do produtor em si, do mercado, né, para exportação e tal. O que eu percebi, assim, na fala deles é o seguinte, é que essa preocupação que eu tinha, né, qual que é o impacto? Se a produção está aumentando cada vez mais para exportar para cada vez mais lugares, qual que é o impacto que isso vai ter, né? O professor apontou impactos sociais e impactos ambientais, né? Os sociais, claro, impactos positivos e negativos, no sentido de positivo, por exemplo, os produtores, né, que geralmente são famílias ribeirinhas, né, são pessoas que moram realmente nessas áreas de várzea, onde o açaí é cultivado na Amazônia. Eles passaram a ter uma renda cada vez maior, né, e ou seja, uma condição de vida cada vez melhor em função dessa produção e venda do açaí, mas ao mesmo tempo tem um impacto social negativo, digamos assim, porque se a demanda está crescendo e também a demanda da exportação está crescendo, o açaí que é consumido lá localmente, ele vai claramente ficar mais caro, né? Então tem esse lado negativo, né, que ele apontou. A renda dos produtores de açaí passou de menos de um salário mínimo nos anos 1990 para hoje alcançar mais ou menos de 3 a 10 salários mínimos no período da safra. E quanto ao valor para o bolso do consumidor, varia bastante conforme a região. Em Belém, o litro do açaí grosso saltou de R$ 41 para R$ 65 no início desse ano. Ou seja, o acesso para muitas famílias é muito mais limitado, já que o açaí faz parte da alimentação diária. É como se fosse o arroz e feijão de outras regiões do Brasil. E o que os entrevistados te falaram, Thiago, sobre as consequências dessa alta demanda de açaí para o meio ambiente? Em termos ambientais, também houve um impacto, né? Porque se essa demanda aumenta, eles vão querer produzir mais. Para produzir mais, precisa plantar mais. Então, em um primeiro momento, ele falou que houve assim uma busca, né, dos produtores deixaram de produzir outras frutas, enfim, plantar outras espécies e em detrimento do açaí, né, para colocar mais açaizeiros, mais palmeiras de açaí e conseguir produzir mais. E isso causa um impacto, né, nesse ecossistema, porque está tudo interligado, né? Então, assim, o açaí, ele está nessa área de várzea, mas ele depende também de polinizadores, que vão estar ali em função também de outras espécies, não só do açaizeiro, né? Então, vai depender também do pé de cupuaçu, do pé de cacau, do pé de outras espécies amazônicas que estão também ali naquela região, formando o ecossistema. Então, no momento que essas espécies deixam de estar ali para ter mais palmeiras de açaí, há um desequilíbrio, né? Já existe um trabalho, né, feito nos últimos anos para levar essa conscientização, né, para os produtores de que é importante, porque inclusive se houver esse desequilíbrio, a produção do açaí também vai ser prejudicada. Ele disse que hoje em dia já existe essa consciência por uma produção sustentável, né? A Denise Acosta, que é a presidente do Sindifrutas, ela também apontou para isso, mas ela foi bem mais assim otimista. Ela disse que não, que sim, há um impacto, mas que a maior parte da produção do açaí no Pará, que é o maior produtor, né, do país, ela ainda está em sistemas agroflorestais, né, ou seja, uma produção sustentável, e que o produtor lá tem essa consciência de que se ele derruba uma árvore, ele também vai prejudicar a produção do açaí, né. Tem uma outra questão aí, nessa questão dos impactos, né, que vão, digamos assim, influenciar essa exportação do açaí, e não só, né, também a produção lá interna, mas são as mudanças climáticas, né? Tem um impacto muito grande na produção, mas que, querendo ou não, foge um pouco do controle, né, dos produtores em si, né? Porque é uma questão que tem que ser trabalhada a nível, enfim, global, e infelizmente a Amazônia sofre os impactos, né? Nos últimos anos a gente já registrou as secas históricas na região e essa produção foi afetada, e aí tem um impacto local também, porque o açaí fica muito mais caro, né, nesse período, um ano depois dessa seca histórica, que vai ser a safra seguinte, né, o preço do açaí sobe assim absurdamente, inclusive para os locais, é uma cadeia assim que realmente é um efeito dominó, né. Para a gente finalizar, Thiago, queria saber se você encontrou alguma solução para matar a saudade do açaí do Pará. O que eu costumo fazer é trazer açaí congelado quando eu venho
de Belém, das minhas férias e tal, eu costumo trazer congelado, compro um açaí industrializado, claro, né, com selo, tudinho, bonitinho, seladinho, ele já vem congelado, coloco no isopor pequeno também, não trago assim litros de açaí, né, trago o quê? 2 ou 3 litros no máximo, e esse açaí eu vou consumindo assim ao longo de, sei lá, 6 meses, assim, aí eu tiro, bato, não fica a mesma coisa que comprar aquele açaí fresco, mas é o que a gente consegue fazer, né, pra ter um açaí o mais próximo possível, assim, do que, no caso, eu tô acostumado. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, Alemanha, fica por aqui. Muito obrigado, Thiago, pela participação. Roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Revisão final de Erika Cocai. Coordenação de Rafael Plezan. Mais conteúdo você encontra no nosso site, dw.com/Brasil, e no canal da DW Brasil no YouTube. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e um bom final de semana.